Vamos lá, exemplo, exercício, funções. Sendo H uma função de A, x pertence a Z, tal que 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Então, isso aqui é o quê? Sendo H uma função de A, né? Então, o que vai ser representado? O que é esse A? Por que ele colocou esse A aqui? A função é H, tá? Mas o que significa esse A? Esse A é o domínio da função. Você lembra que a gente tinha, né, convencionado que o conjunto A representa o domínio da função, onde são elencados os elementos x, né? Então, x pertence a A, y pertence a B. Então aqui é o conjunto domínio. Então o domínio da função é x pertence a Z, conjunto dos números inteiros, tal que ele fique entre 1 e 5, inclusive 1 e 5. Determine a imagem da função h com a função definida por... Olha a lei de formação da função aqui. Aqui está a lei de formação dessa função. h de x, que é a função, é igual a 120 sobre x. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores domínio, os valores do domínio, que é o que? X pertence a Z entre 1 e 5, substituir aqui e vamos encontrar as imagens, as respectivas imagens. A gente tem os valores de A, eu vou fazer aqui, ó, o diagrama de Euler vem, A. A é o que? Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São o que? É o conjunto domínio, né? Esse é o domínio da função, é o conjunto A. Aqui são os elementos que estão aqui, os elementos x. E aqui eu vou ter o conjunto B, que é o conjunto imagem dessa função, onde que vão ter os valores aqui que eu vou determinar, certo? E esse aqui é onde ficam os elementos y. E aqui é onde ficam os elementos x. Esse y aqui a gente também chama do quê? De f de x, né? Uma coisa que é em função de x. Por isso que a gente fala a imagem. Então, ou h de x, quando a função é h, como a função aí é hx. O hx é isso aqui, ó, é o y, tá? Então a gente vai substituir o x aqui e vai achar os hx, tá? Então a gente vai fazer como? Primeira coisa, vamos pegar os valores domínio e fazer o conjunto imagem. Vai ter um conjunto aqui, vai ter um conjunto imagem. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo primeiro número. Então eu tenho h, vou substituir, não é? Onde é x, eu vou substituir pelo número, ou pelo primeiro número. H1, o H1 vai ser o quê? O 120 dividido por quanto? Por 1. Então, o H, a imagem do elemento 1, a imagem do elemento x, que é de valor 1, a imagem dele é igual ao quê? A 120 mesmo. Tá? Então eu já vou montando aqui para vocês irem visualizando. A, B, 1. Substituir. Qual o primeiro valor que deu? 120. Pronto. Já achei. E aqui é o conjunto imagem, tá? Esse é o contradomínio. O conjunto todo é contradomínio. Mas, agora só os elementos que eu quero é o conjunto imagem, tá bom? Então, eu vou ter aqui o imagem, né, o conjunto imagem da função h. Então, o conjunto imagem da função h, o IMH, tá? Vou montar o conjunto imagem da função h. Segundo, h2 é igual ao quê? A 120 dividido por 2. Eu substituo, né? 2 e ponho 2 aqui também. Porque eu quero a imagem, né? A imagem que vai dar quando o elemento x, que pertence ao conjunto ao conjunto A, o conjunto domínio, for 2. Então eu ponho 2 aqui e 2 aqui. H2 é igual ao quê? 60. Achei o segundo elemento. Quando for 2, aqui vai ser 60. Pronto. Já fiz a outra função. O outro elemento aí. H3 é igual a 120 sobre 3. Que é igual ao quê? 40. O 3
valor 40. H4 é igual a 120 sobre 4, que é igual a 30. O H4, valor 30. Ok? Aqui é o domínio de H, né? Não o domínio de F. Porque geralmente a gente fala função como F, né? Aqui ele deu a função como H, então tudo bem. Qualquer letra que você quiser, você pode colocar aqui. E a imagem está aqui, tá ok? Então, o domínio, que tem os elementos x. Aqui é o domínio, que tem os elementos x. Aqui é o contradomínio, que tem os elementos y. No caso aqui, a gente só está mostrando, além de ser o contradomínio, ele é a imagem também, tá? Ele é o próprio contradomínio e a imagem. Contradomínio é todos os valores possíveis que a gente já tinha falado em aulas anteriores. E a imagem são os valores correspondentes aos domínios, tá? Os valores do domínio. Então aqui eu já tenho o 1 corresponde ao 120, o 2 ao 60, o 3 ao 40, o 4 ao 30. Quem olha assim vê que existe uma relação de A em B por uma lei de formação. Existe uma lei de formação, porque o valor era 1, está 120, o valor é 2, virou 60, o valor é 3, virou 40, o valor é 4, virou 30. Pô, se você olhar bem, é 120 dividido por 1, dá 120. 120 dividido por 2, dá 60. 120 dividido por 3, dá 40. 120 dividido por 4, dá 30. Agora a gente vai fazer o último, que é 120 dividido por 5. Então, H5 é igual a 120 dividido por 5. H5 é igual ao quê? A 2 vezes 5, 10, dá 24, certo? Então, o H5, 24. Ok? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, num exemplo desse exercício aqui. Essa afirmação aqui, ó, essa simbologia aqui, sabe o que significa? Significa toda essa frase aqui, ó. Seja a função f de R em R. Seja a função f de R em R. O que é a função f de R em R? O que significa isso? Significa o quê? O que vem primeiro? O primeiro R significa o quê? O domínio da função. Se lembra da que a gente tinha feito? Seja a função f de A em B. A gente não tinha visto isso aqui na aula anterior, num exemplo de como definir essa função? Então, se lembra que a gente convencionou que o A é o domínio da função e o B é a imagem, né, da função, sendo que o contradomínio da função, né? Então, o contradomínio da função que tem a imagem. Então, aqui tem as imagens dessa função. O que significa esse f de R em R? O domínio da função vai ser o conjunto dos números reais. Quer dizer, todos o que a gente conhece, todos os números que a gente conhece. E a imagem também vai ser o quê? O contradomínio também vai ser o conjunto R. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o conjunto R como que? Domínio, né, de F. Então tem todos os elementos aqui, ó, de R. R tem todos os elementos do domínio. E a imagem, que seria o conjunto B, que é também R, é também o conjunto R. E ele tem o quê? As imagens da função estão aqui. Então a gente determinou que essa função, ela tem o quê? Ela tem o domínio, o conjunto R, e o contradomínio, onde estão as imagens, também é o conjunto R, ok? Então a gente tem toda essa gama para trabalhar. Então nós temos o quê? Seja a função, tá vendo? Ó, coloquei o asterisco aqui para indicar a frase. Matemática é ótimo porque resume tudo numa simbologia, resume muita coisa, até uma frase inteira. Seja f a função de R em R.
sendo que a lei de formação dessa função f, por isso é f de x, mas se fosse uma função j, seria j de x, w seria w de x, tá? Seja f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais m. Ele colocou esse último termo aqui como uma incógnita, só que ele vai nos ajudar, o problema vai ajudar. Olha só, sabendo que f3 é igual a 1, o que significa esse f3 aqui? Significa que no domínio R, tem todos os números que a gente conhece, eu escolhi o número 3. Então eu tenho o número 3. Aqui é o domínio de f. 3. E eu falei que a imagem desse domínio, desse número, né? A imagem para esse valor é 1. É isso que está falando isso aqui, ó. Sabendo que f de 3 tem como imagem 1. Qual que é o valor de f de 4? Bom, primeiro eu tenho que resolver isso aqui, né? Primeiro eu tenho que tirar essa incógnita daí. Vamos deixar isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Ele falou que f de 3 é igual a 1. Então ele falou que eu substituindo o x por 3, eu obtenho como imagem 1. É isso que ele está querendo dizer, não é? Então onde tiver x, eu substituo por 3 e obtenho a imagem 1. Então vamos fazer isso. Vamos na lei de formação. Ele falou para mim que o f de 3 é 1. Então 1 é igual a 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais m. Por que o 1 aqui? Porque o f de 3, ele já me deu o valor. É 1. É como se eu substituísse, se eu tivesse o valor de m, eu substituísse tudo por 3 aqui e obtivesse 1. Tá? Então é isso que ele está falando. O f de 3 aqui, ele já me deu. É 1. Então, o que acontece? Eu tenho 1 é igual ao quê? 1 é igual a 9 menos 5 vezes 3, 15, mais m. A gente vai ter que isolar esse m aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? O 15, 9 menos 15, eu já vou fazer aqui, ó, já vou fazer a mudança aqui, tá? 9 menos 15, quanto que dá? Dá menos o quê? Menos 6. Menos 6 vindo para cá, significa o quê? Ó, tem um 1, menos 6, mais m. Concorda comigo? Menos 6 vindo para cá, ele vira mais. Então, 7, né? Ó, menos 6, vem para cá, vira mais 6. Mais 6 com 1, 7. 7 é igual a m. Então, essa lei de formação aqui completa é assim, ó. F de x é igual ao quê? A x ao quadrado menos 5x mais 7. Ele não falou para mim que f de 3, só para vocês terem uma ideia, ele não falou para mim que f de 3 é 1? Então vamos fazer o f de 3 de novo, ó. F de 3, onde é x, fica 3. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3, né? Mais 7. F de 3 é igual ao quê? A 9 menos 15 mais 7. Aqui a gente já fez. 9 menos 15 dá menos 6. Mais 7. Quanto que dá isso aqui? Devo 6, tenho 7, fico com 1. O f de 3 é igual a 1, como ele mesmo já tinha dado para mim. Certo? Agora o que eu tenho que achar? O f de 4, foi o que ele pediu, não foi o f de 4? Vamos fazer o f de 4. Então agora a gente vai fazer o f de 4 e eu vou colocar aqui no diagrama de Euler-Venn para vocês enxergarem isso. F de 4 é igual ao quê? Eu tenho a expressão completa, não tenho? Agora eu achei a lei de formação completa porque eu tirei aquela incógnita do x lá. Então 5x mais 7, porque o m vale 7.
Então, f de 4, quanto que é o f de 4? F de 4 é igual ao quê? Onde é x, eu ponho 4. Menos 5 vezes 4, mais 7. Quanto que dá o f de 4? F de 4 é igual a 4 ao quadrado, 16. 16 menos 20, mais 7. Tenho 16, devo 20, devo 4. Mais 7, devo 4. Tenho 3, tenho 7, fico com 3. O f de 4 é igual a quanto? A 3. Essa é a resposta. F de 4 igual a 3.